tudo, pare de chorar. Me dê a mão, venha cá. Vou proteger-te de todo mal. Não há razão pra chorar. O seu olhar eu posso ver, a força pra lutar e pra vencer. O amor nos une para sempre. Você vai estar no meu coração. Você vai sempre estar. O meu amor contigo vai seguir. Quando te vi passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Perdi a hora de voltar para o trabalho. Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei. 1000 coisas eu deixei só pra te falar. Largo tudo se a gente se casar domingo na praia, no sol, no mar, ou num navio a navegar, num avião a decolar, indo sem data pra voltar, toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra sonhar, pra sonhar. Largo tudo se a gente se casar domingo na praia, no sol, no mar, ou num navio a navegar, num avião a decolar, indo sem data pra voltar, todas de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra sonhar. Já vamos começar primeiro desejando as boas-vindas aos noivos e boas-vindas a todos vocês. Vou pedir cada um aí na sua oração, faz para segurar essa chuva só um pouquinho, só para a gente começar e ter essa cerimônia sem essa chuva nesse momento. Cada um aí faça seu pedido, a sua oração mais verdadeira, mais intensa nesse momento. Todos os convidados podem se sentar, fiquem à vontade. Primeiramente, em nome do casal, quero agradecer a consideração de cada um de vir prestigiar a cerimônia também. E como um agradecimento, hoje meu maior objetivo é que ao terminar esse momento, cada um aqui leve também uma boa história, boas reflexões, bons pensamentos sobre a vida, sobre amor, sobre família. E quando a gente sonha encontrar alguém para viver, para se apaixonar, para sentir que encontrou o amor de verdade, é muito importante a gente entender que esse caminho ele pode estar desenhado para que seja um lugar que nós podemos ter zero expectativa. Pelo menos a Amanda não tinha. Ela contou que vocês estavam lá na casa de uns amigos e que um dia ia ter uma festa lá, alguns iam passar a noite, aí decidiram todos juntos assistir um filme, até que coincidiu, entre aspas, do André sentar ali ao lado dela. Ela contou que assim, nunca tinha olhado para ele com qualquer intenção, e ela achava que ele também não. Tá bom. Aí, até que o filme tá rolando lá, eles juntinhos, um olha pro outro, o outro olha para um e deram o primeiro beijo. Aí eles se apaixonaram e vamos viver felizes para sempre? Calma, não é bem assim, não é tão simples assim. Até nos filmes tem as situações que dão toda a dramaticidade para a história. Aí eles ficaram ali e o André queria namorar. Eles se falaram depois desse dia, mas esse beijo foi lá na casa dessa amiga, lá no Tucuruvi, e o André morava em Osasco, ou seja, a Amanda não estava muito no momento interessada em algo mais sério, ainda mais com essa distância.
Mas a Amanda pensou o seguinte: o André é um cara para casar e esse não é o meu momento. Bom, aí nessa conversa com o André, ela disse assim para ele: quem sabe um dia... Sabe aquele passa amanhã? Foi bem isso. Quem sabe um dia é maldade demais, né? Mas foi isso que aconteceu. Aí o André, mesmo bravo, mesmo chateado ali com a situação, entendeu o recado, foi seguir a vida. Aliás, os dois seguiram a vida, conheceram outras pessoas, até que a vida da gente guarda memórias, nomes, fatos. E um dia que o André estava mais sensível às situações que ocorreram no relacionamento, a memória que deu, aquele estalo, aquele conforto que ele precisava, estava logo no começo da lista de contatos, ainda na letra A. Amanda. Mandou: oi, como que você tá? Mas, segundo ele não tinha expectativa nenhuma que ela ia responder. Mas ela não apenas respondeu, como aquela conversa fluiu e parecia estar bem feliz com aquele oi que ela recebeu. E foi nessa conversa lá em 2014 que de lá para cá eles não pararam mais de se falar todos os dias. Foram 4.023 dias de 14 de outubro até hoje. Eles decidiram se encontrar novamente e o André definiu assim que parecia que eles estavam finalmente no mesmo compasso. A vida a dois é entender esses compassos. Eu não sei aqui quem vai entender de música, mas imaginem duas pessoas caminhando uma ao lado da outra. Se uma estiver com passos mais rápidos ou mais longos, provavelmente em poucos segundos o outro vai ficar para trás. O tempo fez vocês entenderem que o ritmo de cada um, quando se conheceram, não era o mesmo. Quando nas voltas ou nas viradas da música eles se reencontraram, vocês também acharam de novo esse tempo e no compasso, e agora vocês se dedicaram a sempre caminharem juntos. Às vezes, um pode estar um pouquinho mais acelerado e o outro tem duas opções nesse caso: ser a paz ou acelerar também para tentar equilibrar um pouco o ritmo para ambos. Só fiquem atentos que quando um acelera mais que o seu tempo, o outro cansa mais rápido. E aqui a gente não está falando só de passos. A gente está falando da vida mesmo, do dia a dia. Se o outro tem que estar sempre correndo numa velocidade que ele não está habituado, aquilo fica desconfortável. Uma parte curiosa é que nesse dia que ele mandou essa mensagem para Amanda, ele mandou aquela clássica pergunta: o que você está fazendo agora? Aí ela disse assim: não sei o que deu em mim de mentir naquela hora. Eu estava saindo, mas eu falei que eu estava me ajeitando para dormir. E aí ela completou dizendo assim: olha, ainda bem, que senão eu acho que ele tinha desistido de mim naquele dia. Aí alguns de vocês podem pensar assim: nossa, mas ela era solteira, qual o problema? Está saindo, né? A resposta a essa pergunta tem uma palavra que eu considero importantíssima: repertório. Nesse dia que o André mandou mensagem, tinha uma outra situação com balada que não era muito boa. Não era uma boa referência para ele naquele momento. E quando eu digo sobre repertório, eu quero propor a vocês, Amanda e André, e a cada casal aqui também, a pensarem um pouco sobre isso. Quando vocês estiverem entrando no carro para ir embora, perguntem um para o outro: tem algo que eu faço? Ou algo que você percebe que para mim está tudo bem, mas te afeta de alguma forma? Essa pergunta é muito importante. Eu vou até repetir para vocês entenderem bem. Tem algo que eu faço e você percebe que para mim está tudo bem, mas te afeta de alguma forma? Essas situações na vida de um casal, elas podem acontecer sem nenhuma maldade. Porém, a gente não tem plena compreensão de como o outro recebe, de como o outro sente essa situação. E a nossa vida, ela vai se abastecendo de coisas que nos deixam muito felizes e talvez nem sejam coisas propriamente ditas, mas cenários, momentos que podem causar algo que ou nos deixa muito feliz ou a gente vai acabar evitando. E quando a gente se sente feliz, dá aquele quentinho no coração, sabe, de conforto. Nossa, essa situação parece tão simples, mas para mim me faz tão bem. E quando vocês entendem um repertório um do outro, vocês entendem como se adequar e fazer de tudo sempre juntos, para que o repertório daqui para frente seja ainda mais relevante do que o repertório que ficou para trás. E o que prevalece é o repertório dos dois, sobre tudo que já foi construído antes e tudo que vocês vêm construindo e vão construir daqui para frente. Eu posso acrescentar também mais um trecho de uma música que diz o seguinte: sobre encontrar alguém para ser feliz, não se prenda a sentimentos antigos, pois tudo que se foi vivido me preparou para você. É isso.
a vida ela nos abastece de repertórios e a gente tem que entender qual é o repertório que faz mais sentido. É o que passou ou o que a gente vai construir daqui para frente. Mas entendam que às vezes, quando um fala, olha, isso aqui não é legal, é porque toca em lugares que para você pode não fazer sentido, mas para o outro tem um peso importante. Vocês se prepararam para esse caminho juntos. Aí o André, muito prático, para me contar a história, ele listou em tópicos. Assim. A Amanda sempre muito, então aconteceu isso, e aconteceu aquilo outro e tal. E o André, em 2015 pedi em namoro, em 2016 decidiram comprar uma pé na planta, em 2018 pedi a Amanda em casamento, detalhe, pela primeira vez. Aí depois, aí há 6 anos e 1 dia, eles receberam o apartamento e passaram a morar juntos e entramos naquela época da pandemia que todos nós superamos. Aí a gente repara que um pode contar tudo de uma forma bem mais lúdica, enquanto o outro vai ser um pouco mais didático. Tal dia aconteceu isso, tal dia aconteceu mais aquilo. O importante mesmo é vocês entenderem essa comunicação. Essa forma de se entenderem, ela tem que ser sempre muito clara. Um pode funcionar mais por tabela, por gráfico, por uma coisa mais didática, e o outro pode ser pura poesia, puro verso o dia todo. Mas sejam essa forma romântica, sejam essa forma objetiva, o importante é se entender. Amor não é só o dia feliz em família no parque. É o dia que a gente tem que entender todos os climas do ano. É saber deixar claro para o outro como equilibrar as turbulências. Assim a vida frutifica, o lar se engrandece de paz. E quando o lar e a família são o seu porto de alegria e felicidade, ela só cresce nos sonhos e nas realizações. Em 12 de janeiro de 23, vocês descobriram algo que desmistifica o que a gente aprende na escola. Sabe quando você era pequenininho, lá na primeira série, que você aprende que amor é substantivo abstrato? Pois é. A gente aprende que amor é abstrato, mas ele se torna concreto quando a gente vira pai e mãe. A Laura virou sinônimo da palavra amor. Ela dá sentido aos princípios de Deus que a gente deve construir e edificar a nossa família. Ter um filho é dar continuidade. É fazer essa história crescer, é fazer essa história continuar. E hoje vocês não estão apenas aqui casando, vocês estão dando o exemplo para a Laura. A todos aqui. E o que cada um carrega em si como fé, também traz como exemplo o que é o certo a se fazer. Então hoje, ao celebrar esse casamento, vocês mostram a todos o caminho correto. O que é celebrar o amor? Deus se agrada muito com os casamentos e celebrá-lo é muito importante. E eu quero dizer também que celebrar, além de ser importante porque a gente agradece a Deus, a gente dá um sinal para o universo de, olha, vamos continuar sendo felizes, vamos continuar buscando a felicidade. A Amanda disse que era um sonho do André, mas aos poucos ela foi curtindo também esse sonho. E André, parabéns não só pelo sonho, mas por pedir as bênçãos e entregar nas mãos dele, junto com todo o esforço de vocês, para que nós pudéssemos estar aqui hoje para celebrar esse dia, celebrar a memória, celebrar essas emoções, celebrar todos esses anos juntos, os sorrisos e o exemplo do amor de vocês para todos os presentes. E esse pedido, o segundo do casamento, veio na virada de 24 para 25, para que o sim se confirmasse também com os propósitos de Deus e fez com que os caminhos se cruzassem lá atrás e, diante das linhas tortas, como dizem, chegássemos ao que Deus escreveu sempre certo. E nessa escrita, o casamento tem seu símbolo nas alianças que entram agora. Nesta noite o amor chegou. A sua mesmo. Chegou pra ficar. Entregue aos seus pais sua aliança. Não. Ele entrega a dele, que ele vai colocar na mão dele. Você entrega para sua mãe. Só segura as alianças, só segura que agora eu vou explicar o porquê. Eu quero que vocês, ao segurarem essas alianças, percebam que nas mãos ela vai esquentar.
A gente pode explicar isso fisicamente, que é o calor do corpo humano que está transmitindo para a aliança. Mas eu quero que vocês entendam não apenas da forma física e didática e racional. Entenda que, ao segurar essas alianças e transmitir o calor para elas, não há nada nessa vida que é mais bonito e mais verdadeiro do que um sentimento, do que o amor de uma mãe, de um pai, para um filho. Então, façam as suas orações intimamente e desejando felicidades aos filhos nesse casamento, abençoando de verdade esse dia, abençoando de verdade essas alianças com o calor das mãos de vocês, para que logo mais, quando eu pedir as alianças novamente, eles recebam essas alianças aquecidas com o calor das mãos e com o calor dos votos de felicidade de um pai e de uma mãe desejando que o filho seja muito feliz nessa união. As areias aqui em suas cores separadas representam a vida individualmente. Amanda e André hoje misturam os grãos amarelos e brancos, até então unidos num colorido para sempre. Amanda, não precisa ser perfeita. A perfeição está na alegria de se acertar, errar, sabendo que juntos vão aprendendo, o casamento é o dia a dia. André, prazer, Amanda, sou o amor. Ele não conhecia esse sentimento até que o apresentou e permitiu sonhar. Ao seu lado é certeza de realizar como a casa refúgio bem longe do centro. Sonhem com a família que estão construindo. Deus estará lá para edificar. Ao despejarem as areias, vejam a mistura, duas cores, duas vidas transformadas em uma, recebendo os votos e bênçãos de paz e amor nesse lar. Podem despejar as areias. Minha flor, minha cor, minha cara. Quarta estrela, letras 3, uma estrada. Não sei se o mundo é bom, mas ele ficou melhor quando você chegou e perguntou: tem lugar pra mim? Aqui nós temos a foto que eles colocaram, com as areias devidamente encaixadas, devidamente formando essas ondas. Vou até mostrar para vocês aqui atrás como é que ficou bonito aqui também, ó. E que o encaixe dessas areias seja um encaixe da vida de vocês, entendendo que a cada dia vocês podem perceber que esses grãos eles vão tomar novas formas. E assim como a vida de vocês no dia a dia, elas vão tomando novas formas, elas vão se encaixando conforme os dias mais instáveis, como os dias de sol, os dias que estão mais chuvosos, mas tudo vai fluir muito bem. Que Deus abençoe muito essa união, que essas areias sejam a representação dos grãos que nunca mais se separam, nunca mais se dissociam, o amarelo e o branco. E a partir de agora nós temos as duas cores transformadas em uma só. Que esses grãos sejam a representação da união do para sempre. E agora, eu quero ouvir de vocês os votos. Amor, desde o dia que eu te conheci, eu soube que era você. De alguma forma eu soube. Eu senti algo que não sei explicar. Acho que era Deus me avisando que você era meu companheiro de vida. Começamos a nos relacionar aos nossos 18 anos. E nesse momento eu soube de uma forma mágica que não era a nossa hora. Não demos continuidade ao romance que começamos. E você ficou triste. Espero que você já tenha me perdoado por isso. Quando voltamos, 2 anos depois, eu sentia muitas borboletas no estômago. Quando eu te via, eu sempre senti, e sinto até hoje, muita alegria ao seu lado. Você me traz sorte na vida, amor. Você me traz paz. Você é a fé materializada em minha vida. Com você eu consigo sonhar, pois eu sei que juntos podemos realizar, pois somos uma potência do caramba. Conte sempre comigo, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença.
até que nossas almas se desencarnem e, por sorte e alegria, se reencontrem em outro plano. Gratidão por me escolher como sua amiga, mãe dos seus filhos e agora esposa. Gratidão por plantar a Laura em mim, essa semente de amor que floresceu e que hoje deixa nossas vidas ainda mais felizes e agitadas. Gratidão por cuidar de nós, amor. Somos muito felizes ao seu lado. Você é incrível. Você é tudo o que precisamos. Seu colo nos protege e nos acalma. Amo você. Eu escolho você hoje. Amanhã e sempre. Meu marido. Amanda, meu amor. Hoje não é apenas o dia em que vamos celebrar a nossa união. É o dia em que celebramos uma história. Uma história que começou há 11 anos, ou mais, não é mesmo? Que a gente viu aqui como tudo isso começou. E foi crescendo com o tempo, amadureceu com os desafios e se fortaleceu a cada escolha que fizemos juntos. São 7 anos dividindo a mesma casa, os mesmos sonhos, as alegrias, os medos e também as pequenas coisas do dia a dia. E é nesse cotidiano que eu descubro todos os dias o quanto eu sou abençoado por ter você ao meu lado. Eu lembro do nosso começo, do nosso primeiro beijo, e de como a vida deu voltas até que eu finalmente criasse coragem para te chamar de novo. Porque, no fundo, eu nunca tinha te esquecido. E quando a gente se reencontrou, tudo fez sentido. Era o destino nos dando uma segunda chance para viver o que sempre foi para ser. De lá para cá, vivemos muitas viagens, risadas, conquistas, tempestades e também muitos dias de sol. Você é uma mulher incrível, forte, guerreira, determinada e sempre olhando para frente, planejando cada detalhe do futuro, às vezes até demais. Enquanto eu ainda fico tentando lembrar onde deixei o celular, o que eu tenho para fazer. Mas é esse equilíbrio entre a tua força e o meu jeito mais leve que faz a gente funcionar tão bem. Você é minha inspiração, a pessoa que transforma planos em realidade. É o meu impulso quando eu preciso agir, a minha força quando eu enfraqueço, a minha guia quando eu me perco. É a minha melhor amiga, minha parceira de vida, minha cúmplice em tudo. E é por isso que eu te admiro tanto, porque você faz o amor acontecer de verdade todos os dias. O maior presente da nossa vida foi você que me deu. A nossa filha é o nosso amor em forma de vida. O nosso coração batendo fora do peito. Ela é a prova mais linda do que a gente construiu. E eu não poderia imaginar melhor mãe para ela do que você. Ver o jeito que você cuida, protege, ensina, é algo que me emociona profundamente. E me faz te admirar ainda mais. Hoje, diante de Deus, da nossa família e de todos que amamos, eu prometo continuar te escolhendo todos os dias. Prometo ser seu abrigo nos dias difíceis e tua risada fácil nos dias leves. Prometo cuidar de você, da nossa família, caminhar ao teu lado e seguir construindo a nossa história. E quem sabe realizar esse nosso novo sonho de aumentar a família. Porque o amor que a gente tem ainda cabe em mais corações. Que a nossa vida continue sendo essa aventura linda, com os pés na areia, o vento no rosto e o coração batendo
no mesmo compasso. Mas, acima de tudo, que nunca falta entre nós o que sempre nos trouxe até aqui: o respeito, a amizade, a parceria e esse amor lindo que só cresce com o tempo. Eu te amo, Amanda, e quero seguir te amando em todas as suas fases, em todas as nossas fases, em todos os lugares e em todas as versões que ainda virão de nós dois. Nós temos aqui à frente esse baú, que traz um significado também muito bonito e muito importante. Ele traduz o maior tesouro de um casal além dos filhos. Nele, os noivos vão colocar tudo o que eles disseram aqui nos votos. Os votos, eles são a resposta à seguinte pergunta: por que eu estou aqui casando? E com todas essas declarações, com todas essas palavras lindas, vocês responderam isso muito bem. Então, vocês vão colocar os votos dentro desse baú, dentro dessa caixa. Podem colocar. E juntos, colocam também um vinho. O vinho é para que a gente entenda que eles vão assumir o compromisso de reabrir essa caixa daqui a um tempo, daqui 5 anos. E ao guardarem esses votos, guardam esse compromisso também. Em 19 de outubro de 2030, de reabrirem essa caixa, celebrarem os 5 anos desse casamento com o vinho que guardaram e relerem o que escreveram um para o outro que vocês estão guardando hoje, tal como uma cápsula do tempo. Então, guardem, relembrem e em 2030 celebrem esse dia, celebrem a comemoração desse 19 de outubro, relembrando e relendo o que vocês disseram aqui de uma forma tão bonita que mereceu todos os aplausos e toda a admiração de cada um aqui presente. Diante de todos os presentes, André Luiz Fabre Pereira, brasileiro, solteiro e natural de São Paulo, SP, e residente na cidade de Osasco, SP. E, por outro lado, Amanda Luciane Borba Moreira Salgueiro, brasileira, solteira e natural de Guarulhos, SP, e residente na cidade de Osasco, SP, unem-se em matrimônio civil. Os nubentes foram habilitados ao casamento após apresentarem pedido de expedição pública digital de proclamas exigido por lei. O nubente, após o casamento, continuará a usar o mesmo nome sem alterações. A nubente passará a assinar Amanda Luciane Salgueiro Fabre. Senhor André Luiz Fabre Pereira, é de sua livre e espontânea vontade receber a senhorita Amanda Luciane Borba Moreira Salgueiro como sua esposa? Sim. Senhorita Amanda Luciane Borba Moreira Salgueiro, é de sua livre e espontânea vontade receber o senhor André Luiz Fabre Pereira como seu esposo? Sim. Diante do sim dos noivos, por favor, peguem as alianças com a mamãe e com os pais. Os noivos podem trocar as alianças nesse momento. Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim, pois o nosso romance, minha vida é tão linda. Solenemente, inquiridos, em voz alta, e cada um por sua vez, recebeu o outro em matrimônio por sua livre e espontânea vontade. Também em voz alta e de acordo com a vontade de ambos, acabaram de os receber por esposo e esposa. Eu, Diego Machado Silva, em nome da Lei nº 6.015 de 73, mediante a apresentação da certidão de habilitação ao oficial de registro civil do 2º Subdistrito de Osasco, SP, do que lavrei este termo no livro próprio, este termo e aquele lidos e achados conforme vão devidamente assinados pelos cônjuges, pelas testemunhas e por mim, ministro celebrante. Amanda e André. Os declaro casados em nome da Lei da República Federativa do Brasil. Pode beijar a noiva! Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim, pois
Tá queimando e desmanando esse coração que só bate em razão de te amar. Daria um mundo a você se precisa. Boa tarde a todos. Nesta data sagrada, onde o amor se manifesta em forma de união, venham como Pai, com gratidão e referência à vida, oferecer essas palavras com bênção ao casal André e Amanda. Que elas não sejam apenas ditas, mas sentidas, como sopro de luz, como melodia de fé e ternura, para que os caminhos de hoje se unem, sejam sempre guiados pela força do amor e pela presença divina que habita em cada coração. Queridos André e Amanda, queridos familiares, amigos e todos que hoje se unem em sentimento, estamos aqui para celebrar o amor. Esse amor que não nasce num dia só, mas vai sendo tecido aos poucos, como quem entrelaça o fio da paciência, da amizade, do companheirismo, até formar um laço que o tempo não desata. O amor nos ensina o apóstolo Paulo em Coríntios, nas Sagradas Escrituras. É paciente, é bondoso, não se vangloria. Não se irrita facilmente, não guarda rancor, ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E por isso mesmo o amor jamais acaba. Vocês dois, André e Amanda, escolheram viver esse amor com liberdade e consciência, com respeito pela caminhada um do outro, com fé em Deus, mas também na força divina que habita em cada ser. Essa fé que não se prende a templos ou rótulos, mas se manifesta na beleza de cada gesto. E é o que faz dessa união algo verdadeiramente sagrado. André e Amanda, eu vou contar uma história de amor, uma lenda. Na tradição dos povos iorubás de África. Fala-se que quando a força de Ogum se encontra com a doçura de Oxum, o mundo encontra equilíbrio. Diz os antigos que Ogum, senhor dos caminhos e das forjas, caminhava incansável pela terra, abrindo trilhas e vencendo matos. Em seu peito ardia o fogo da coragem, mas em seus olhos morava a solidão das batalhas. Um dia, ao cruzar uma encruzilhada, banhada por um rio, ele ouviu o riso de Oxum, senhora das águas doces e do amor. Ela lavava seus colares dourados, e a luz do sol fazia o ouro brilhar como se fosse o próprio coração da terra. Ogum, curioso, parou seu passo, e pela primeira vez, o guerreiro que tudo enfrentava sentiu que não precisava lutar. Oxum olhou para ele e sorriu, com aquele sorriso que dissolve as dores e acalma o ferro. Ela lhe ofereceu um pouco de mel e disse: nem toda vitória vem com a força, algumas nascem da doçura. E para que esse símbolo se torne vivo entre nós, eu convido agora você, André e Amanda, expressamente o gesto sagrado desse encontro. André, eu peço a você que você acende essa vela, por favor. André, filho da força e da luz, que acendas esta vela e com ela ilumine o caminho de sua amada, para que nenhuma sombra lhes impeça de prosseguir. Amanda, filha das águas doces,
que ofereças a teu companheiro o mel para que ele, em sua jornada, jamais falte a ternura e para que todo dia amargo se transforme em aprendizado de amor. Que a chama e o mel se encontrem como fogo e água em perfeita harmonia, e que assim também seja o amor de vocês, firme como ferro, doce como o rio. Assim também, André e Amanda. Ele, o caminho firme, o que abre as veredas e protege. Ela, o rio sereno que acolhe, adoça e traz a vida. E quando esses dois se unem, a força e o amor se tornam um só movimento, construindo não apenas um lar, mas um templo vivo do coração. Hoje, André e Amanda, vocês não apenas firmam um compromisso perante os homens, mas reafirmam diante da vida e do Criador, que escolheram caminhar juntos, e essa escolha é um ato divino. Que a casa de vocês continue sendo um espaço de acolhimento, leveza e aprendizado. Que haja muitas risadas, que haja perdão, que haja silêncio quando for preciso ouvir, e voz quando for preciso defender esse amor. E que os ancestrais de luz, os bons espíritos e os anjos do Senhor possam acompanhar seus passos, abrindo caminhos, trazendo harmonia e proteção. Agora eu vou convidar a todos que se levantem, por favor, para a gente fazer uma oração final, esse casal. Eu vou pedir que todos, com a mão direita, levante a mão direita assim, abençoando. Senhor da vida, divina presença que habita em todas as crenças e corações, abençoe este casal que hoje se une diante do amor. Que o lar de André e Amanda seja iluminado pela compreensão. Fortalecido pela fé e suavizado pela ternura. Que cada dia vivido juntos seja um novo capítulo de descoberta e gratidão. E quando vierem as tempestades, que encontrem abrigo no amor um do outro. Quando vierem as alegrias, que saibam celebrá-las com humildade e entusiasmo. E que o amor, como diz as Escrituras, permaneça paciente, bondoso, eterno, como a chama sagrada que os uniu neste dia. Que assim seja. Amém. Axé. Jesus, Maria, José, Sagrada Família, abençoe essa família. Viva os noivos! Feliz e canto, hoje sou feliz e canto, só por causa de você. Hoje sou feliz, feliz e canto, só porque eu amo você. Você tem o aroma das rosas, me envolve em teu cheiro e assim faz ninar a imensa vontade de estar ao seu lado. Nenhum mar tem o brilho encantante como o dos seus olhos, minha pedra rara. Eu não vou negar.